Boa noite. Por que as agências vão derreter antes das calotas polares? Antes eu queria agradecer o Clube de Criação, agradecer o convite. Para mim, óbvio, né? A primeira vez que eu venho aqui como convidado ao festival, não mais como diretoria ou como presidência do clube. E é muito emocionante ver o que esse evento se tornou, porque ele é a resposta a uma inquietude, ele é a resposta a uma insatisfação. E eu acredito que não existe inovação que não nasce porque é uma resposta a algum tipo de insatisfação. E também não existe insatisfação, ou pelo menos uma insatisfação não tem sentido de existir se ela não leva a lugar nenhum, se ela não leva a algum tipo de inovação, se ela só leva a um mimimi e a gente ficar reclamando pelos cantos. Quer dizer, a gente tinha uma percepção que o clube ele podia fazer mais, era difícil fazer, mas era possível fazer mais pela comunidade criativa e conseguimos botar lá atrás esse festival de pé e ele não para de crescer. E é bonito exatamente por isso, por perceber o que uma insatisfação pode trazer para a gente. E que é mais ou menos o tema do que a gente vem falar aqui hoje, né, desse papo. A gente reclama muito sobre o nosso negócio, né? E aí eu estou falando especificamente de agência, mas... todo mundo que é de agência aqui já ficou reclamando pelos corredores, nos happy hours, nos intervalos das palestras de eventos como esses. Aí a gente fala do negócio, ou os mais velhos falam que o negócio era melhor antes, né? Tem uma certa nostalgia, a gente reclama, mas tem uma hora que a gente tem que perguntar, e aí, a gente vai fazer o quê, né? A gente vai fazer o quê sobre isso? Ou a gente vai realmente só ficar reclamando do modelo e de como as coisas estão acontecendo, a gente reclama dos processos de concorrência, e a gente reclama da relação com o cliente que está se deteriorando ao longo dos anos, aí a gente reclama da interface sobre criação e como a gente conversa sobre criação e do critério. Bom, enfim, a reclamação é infinita. E a gente reclama mais do que a gente propõe, e aqui eu acho que é uma visão dessa, né? Só que aí a Laís me deu de presente esse título, porque as agências vão derreter antes das calotas polares. Eu tinha um outro título para a palestra, mas ela me deu esse e eu achei muito legal, até porque me obrigou a entender um pouquinho sobre isso. Quer dizer, eu não sei quando vão derreter as calotas polares, eu fui tentar entender completamente leigo e pesquisar. E aí eu fiz um vídeo com um pouco do que eu aprendi sobre essa história. Vamos soltar o vídeo? Bom, vamos imaginar que dois alienígenas aterrissem hoje em nosso planeta. Um é cientista, o outro é um alienígena de negócios, um businessman. Quer dizer, é um business alien, né, na verdade. Vamos imaginar agora que cada um deles se interessa por um assunto. O cientista pelo derretimento das calotas polares, o business alien pelas agências de publicidade. O cientista vai descobrir que o desenvolvimento tecnológico costuma acompanhar os processos degenerativos provenientes do próprio progresso. Não, calma, eu vou explicar. Ele quer dizer que o nosso ET não vai cair na tentação das teorias conspiratórias, como a do Malthus, no século XIX, aliás, que disse que a comida ia acabar no mundo e garantiu que ia acabar. Ou esse cara, o Paul Ralph Ehrlich, que por acaso ainda está vivo, não sei como, porque ele também disse que a superpopulação e a superindustrialização iam esgotar todos os recursos naturais até mais ou menos a década de 80, dizimando a espécie humana. Esses dois, como tantos outros, esqueceram de colocar em suas contas o fato de que, junto com o crescimento da população e da industrialização, cresce também o desenvolvimento tecnológico de soluções para melhor e mais eficiente uso desses recursos. Como, aliás, vários pesquisadores já mostraram. Além disso, nosso amigo ET vai olhar para os ciclos naturais de esfriamento e aquecimento da Terra ao longo dos últimos milênios e procurar medir com mais eficácia a real extensão da influência do homem sobre o clima. Ele vai até se divertir quando ele descobrir que no Fórum Global do ano passado, numa conferência sobre aquecimento global em Davos, na Suíça, mais da metade dos palestrantes não conseguiu chegar no centro de convenções porque o centro de convenções estava bloqueado pela neve. Com o afastamento filosófico e político típico de um alienígena, ele vai chegar à conclusão de que nem de perto é possível dizer quando as calotas polares vão derreter, se é que vão derreter. Então, não sei vocês, mas para mim está muito claro que não dá para afirmar que o Festival do Clube de Criação de 2050 vai se realizar na beira da praia do Ibirapuera. A conclusão do nosso alien cientista é de que não há conclusão, na verdade. Ele não consegue ter indícios e ter evidências para dizer para a gente, olha, as calotas polares vão terminar no ano tal. Podem tirar os ursos antes até o dia tal, que vai acabar. Tem muita controvérsia, inclusive o próprio nome Global Warming foi sendo gradualmente trocado por Climate Change.
Porque justamente tem muita dúvida sobre como a Terra processa o clima, sobretudo quando você fala em milhares de anos, e qual a influência do homem sobre isso. A gente sabe que existe uma influência, a gente sabe que o homem pode fazer várias coisas sobre isso, mas é impossível dizer exatamente quando vão acabar as calotas polares ou se elas vão acabar. Já as agências de publicidade, o nosso amigo aqui, ele teve conclusões bem mais concretas. Ele veio aqui no Festival do Clube de Criação no ano passado, ele deu um rolé, ele leu meia mensagem, ele viu algumas apresentações de concorrência, ele visitou umas agências, foi a Cannes, ele escreveu uns fantasmas lá, ganhou alguma coisa, entendeu como funciona a parada, e ele chegou a 5 conclusões muito importantes. E eu vou passar um pouquinho para vocês quais são as conclusões que ele chegou. A primeira conclusão diz respeito ao casamento entre agências e clientes. Esse casamento, ele durante muitos anos, durante décadas, ele foi um casamento estável, monogâmico, por exclusividade. O que é um casamento monogâmico estável por exclusividade? Os clientes tinham na agência o único lugar onde ele conseguiria encontrar estratégia de marca, inteligência criativa, insight, ferramenta e até o acesso aos veículos. Quer dizer, o próprio nome do que a gente faz, né? Agência. Nasce porque lá atrás, quando nasceu esse negócio, as agências agenciavam espaço publicitário nos veículos. Então, durante décadas, os clientes só conseguiam acessar a comunicação numa agência. Mas o lado bom disso também é que era uma espécie de one-stop shop, então estava tudo certo. Acontece que o mundo mudou muito, e não só a tecnologia, mas o comportamento, e tecnologia e comportamento, a gente sabe que são duas coisas que se retroalimentam, né? Um muda o outro, né? E quando um começa a mudar o outro, essa retroalimentação vai ficando cada vez mais rápida, e hoje a gente tem um mundo muito mais diverso. Então você tem vários outros tipos de negócios que podem ser provedores de solução, de insight, de inteligência, de ferramenta, de pesquisa, de ideia, de execução criativa para o cliente. Consultorias, estúdios, coletivos, produtoras, veículos que não ficam mais parados lá esperando a agência fazer um plano de mídia e propõem um projeto especial. Veículos que levam ferramentas de mídia para que o cliente pilote num dashboard sozinho, de dentro de casa. E isso acaba transformando o próprio cliente. E o próprio cliente começa a ter dentro dele estruturas, e aí eu acho que a grande revolução acontece, sobretudo quando aquelas empresas que a gente há um tempo atrás chamava de startup, mas não dá mais para chamar uma empresa que tem milhares de funcionários de startup, uma empresa que fatura bilhões de startup, sobretudo esses clientes, alguns são patrocinadores desse festival, tem um monte de criativos que saíram de agências, um monte de mídias, um monte de planejadores que saíram de agências lá dentro. E isso está acontecendo até nos clientes tradicionais que começaram a se inspirar por isso. Toda essa diversificação colocou em xeque esse casamento tradicional. As agências, boa parte das agências, continua amarrada nesse casamento tradicional. Ser um one-stop shop para todos os problemas que aquele cliente tem com aquela marca. E elas estão se ressentindo disso. A segunda conclusão dele tem a ver com o valor do nosso negócio, que, pelo visto, não parece estar caindo. Porque, justamente por isso, quando você era o único cara que fornecia aquela solução, é claro que você põe o preço que você quiser nela. Quando você começa a ter muito mais variedade de soluções e muito mais variedade de provedores dessas soluções, cai o valor do que você está oferecendo. Para piorar a situação, o nosso amigo ET, ele caiu no Brasil. E no Brasil, durante anos, o próprio modelo de compra de mídia exclusiva nas agências, né, que é diferente foi diferente de todo o resto do mundo, fez com que esse negócio ficasse de agência ficasse muito rico durante muitas décadas. Só que também deixou um grande problema para as gerações futuras, que somos nós, que é, porque entrava muito dinheiro na compra de mídia, todo o resto era dado de graça. Então, inteligência estratégica era dada de graça, planejamento era dado de graça, ferramenta era dada de graça, ideia era dada de graça, propriedade intelectual era dada de graça. E aí agora, da noite para o dia, a gente quer que essas coisas tenham valor. Como é que a gente quer que uma coisa que a gente deu de graça a vida inteira vai ter valor da noite para o dia? É muito complicado, as agências se colocaram nesse beco sem saída. E essa terceira conclusão tem a ver com fuga de talentos. É parte do mesmo problema. E, na verdade, é parte de uma grande solução para as pessoas, para os talentos, para os indivíduos.
aquela agência também era uma única, como era uma única solução para o cliente, também era uma única solução se o seu negócio é, eu quero ser criativo e ganhar dinheiro, eu quero trabalhar num negócio divertido, insightful, né, cheio de inspirador, e que eu ainda posso fazer uma grana muito legal, quer dizer, eu posso exercer essa minha verve intelectual e criativa dentro de um espaço como uma agência. Eu não estou dizendo que isso ainda não acontece dentro de agências, mesmo de agências mais tradicionais, acontece, só que não acontece só dentro de agências. Então, a retenção de talentos, e aí você ainda tem sobre isso, sobreposto, uma questão comportamental e geracional, né? Cada vez mais as pessoas querem ter liberdade, cada vez mais elas querem falar, cara, agora eu vou tocar um projeto meu durante 6 meses, ou agora estou a fim de trabalhar de casa, sei lá, eu tive um filho, mas eu quero continuar trabalhando, vou trabalhar de casa, então eu vou fazer um outro tipo de processo aqui na minha vida. E as agências são muito estanques, elas são muito rígidas em relação a isso. E elas acabaram perdendo competitividade, inclusive na capacidade não só de atrair, mas principalmente de reter talento. A quarta conclusão dele tem a ver com a gordura. As agências, ninguém resiste a um gato, né? Impressionante, inacreditável isso, tem que ser estudado. Olha isso, eu vou deixar o gato aqui, vocês ficam rindo aí. O que acontece quando a agência percebe isso tudo acontecendo ao redor e quer manter aquele casamento? Ela aumenta o dote, né? Ela fica tentando, é aquele negócio, nosso casamento está em crise, vamos para o Tahiti, amor? Não vai resolver sua crise. Sua crise não está no Tahiti, cara. Sua crise está dentro de você, sua crise está na relação de vocês. Não tá? Então, mas isso custa dinheiro. E custa a questão da estrutura. A agência vai começando a ter que aumentar a estrutura e faz uma competição por estrutura, quando na verdade é uma competição para ver quem fica mais gordo. Isso é muito ruim para o negócio, porque torna as agências cada vez menos competitivas e para sustentar essa superestrutura, elas têm que entrar em cada vez mais concorrências. Então, você vê agências que têm billings, né, faturamento bruto, né, ou seja, o dinheiro do cliente que passa pela agência, de mais de R$1 bilhão, disputando contas de, sei lá, 1 milhão, hoje. E é surreal isso. Então, é claro que esse processo torna o processo de concorrências cada vez mais sanguinolento, porque é uma lei de mercado. É natural, tem mais gente maior querendo brigar por menos dinheiro. Quem tem o dinheiro vai se beneficiar disso. Isso é Adam Smith, gente. Não tem jeito, você não escapa disso. Então, não adianta querer regular isso ao extremo, porque o cliente, volto a dizer, tem milhões de outras opções. E as agências também se encurralaram nisso, né? Ter que oferecer cada vez mais estrutura fixa, porque aquele casamento é baseado numa relação fixa. Esse é o problema. Para poder se sustentar e continuar no jogo. E a quinta conclusão é que ele ouviu muito a frase, não, o mercado está uma suruba, né? E o mercado está uma suruba. Só que o que ele percebeu com a visão distanciada dele é que essa suruba é boa e proveitosa para um cliente que tem que oxigenar a solução. E tem que ter mais gente no jogo. E quanto mais tempo a gente ficar reclamando da suruba, mais tempo a gente vai ficar sem comer ninguém. Gostaram do vídeo, né? Então essas são as conclusões, eu achei ótimas as conclusões dele. E são conclusões bem concretas, né? Muito ao contrário do amigo dele, que ainda tem coisas muito vagas ali. Esse cara chegou em conclusões muito concretas. E a gente tem como agência, e eu falo muito agora pela Santa Clara, mas acho que posso falar por qualquer pessoa que está pensando no modelo de agência, pensando na gestão de uma agência, e do que você gostaria que a sua agência, quando eu digo sua, pode ser sua mesmo, pode trabalhar nela, mas que você gostaria que ela fosse um negócio mais legal. A gente tem dois caminhos aqui quando a gente olha para essas conclusões. A gente pode kill the messenger, né, que é aquela famosa frase, né, kill the messenger, mate o mensageiro, né, enfia a cabeça num buraco, fica puto com as verdades que ele te falou e não faz nada sobre isso. Ou a gente pode encarar o problema de frente. Mas o preço para encarar o problema de frente, não é nem o preço, mas o jeito de encarar esse problema de frente é poder encarar com o mesmo desprendimento desse cara. Porque ele não tem, assim como o outro não tinha, nenhum viés político, ideológico, comportamental, cultural. Isso torna a percepção dele sobre o problema muito mais pura. Isso vale para qualquer coisa na natureza humana e também vale para esse assunto. É muito difícil para a gente, de dentro do problema, conseguir enxergar esse problema de fora. Então, a gente tomou a decisão do segundo caminho, né? Para a gente,
como eu falei no início do papo aqui, chega de mimimi. Vamos enfrentar esse problema de frente e vamos ter a coragem de pensar como esse cara e se fazer perguntas mais profundas sobre o nosso negócio. Em vez de ficar mexendo só as pontas, achando que a gente está realmente inovando. E vamos mexer no centro da estrutura do que a gente faz. Essa frase foi dita há uns 2 anos atrás, mais ou menos, pelo Léo Gunning, que é nosso CFO e nosso COO, e que é um cara que foi presidente de gravadora, presidente de empresa de eventos, foi sócio da McKinsey, é biólogo, quer dizer, ele tem o currículo mais bizarro e esquizofrênico do mundo, mas é um cara que tem muito conteúdo, tem uma capacidade de raciocínio incrível, e tem esse desprendimento, quer dizer, ele nunca tinha entrado dentro de uma agência de propaganda, ele não sabia exatamente como funcionava o negócio, e isso foi muito bom para a gente. Ele ajudou a provocar na gente perguntas que a gente não estava conseguindo se fazer. Então, depois de uns 2 meses que ele estava na agência, aqueles famosos 2, 3 meses, aqueles famosos primeiros 100 dias, a gente fez uma pergunta para ele, e aí, o que você está achando, né? E ele falou essa frase, que para a gente foi muito perturbadora, ele falou, cara, vocês fazem muitas coisas de valor para o cliente, muito mais até do que eu imaginava. Mas vocês só vendem umas 2 ou 3. O que significa que ele viu em vários processos, numa apresentação, na montagem de uma concorrência, numa criação de algo, num processo de planejamento, em dinâmicas que ele acompanhou dentro da agência, até porque ele se interessou muito não só pelo número, né, como CFO, mas pelo negócio mesmo, para entender de fato o que a gente fazia, e ele percebeu que tinha várias coisas muito legais que a gente estava colocando na mesa para o cliente. Mas todas essas coisas estavam sendo colocadas dentro de uma relação fixa, de longo prazo. A gente começou a chamar isso de all you can eat. Sabe, restaurante, você entra, paga fixo e tudo que tem lá dentro você pode usar à vontade. Você tende a desvalorizar mais cada item quando a sua relação é desse tipo. E ele começou a falar isso, tem muitas coisas que vocês fazem aqui que se vocês vendessem do jeito certo, a gente podia construir muito mais valor em cima desse negócio. E aí surge essa pergunta. Eu falei, bom, então, mas se você está dizendo que a gente faz coisas legais e tal, o que a gente vende? O que vende? O que uma agência de propaganda vende? Né? Uma agência de publicidade, o que ela vende? E aí as primeiras frases que vêm na nossa cabeça são: vende ideias, vende soluções criativas para o seu negócio. Vem uns clichês assim, que a gente já ouviu várias vezes. Vende posicionamento estratégico e gestão de marca e tal. Na verdade, nenhuma dessas coisas está errada, mas a gente percebe que elas ainda não são exatamente o que a gente vende. Elas são quase como se fosse o segundo step. Tem algo mais nuclear, mais profundo, mais essencial dentro disso. E aí, mergulhando em vários papos que a gente teve dentro da agência, a gente usou até algumas metodologias que a gente tem para o cliente, para poder a gente mesmo buscar essa resposta. E a gente chegou a essa resposta. O que a gente vende é psicologia de consumo. Que treco é esse? O que é isso? Na cabeça do consumidor, sabendo... Toda vez que a gente vende... Quando o Léo Ávila, diretor de criação da agência, apresenta uma campanha, ou apresenta uma ideia, ou apresenta uma narrativa, ele só apresenta aquela narrativa porque tem algo dentro dela que é capaz de mexer algo na psique do consumidor. E ele deveria saber o quê? E eu não estou dizendo que todas as agências pensam assim, mas eu acho que várias agências pensam assim. E tem esse interesse. A Santa Clara, de fato, é uma agência que sempre teve esse interesse. Quem trabalha ou trabalhou lá sabe disso. Sabe que a gente só avalia uma ideia de acordo com mais ou menos 2 parâmetros, que são isso ser relevante ou legítimo para o consumidor, ou seja, a gente está falando diretamente da psique dele, então a gente tem que conhecer a cabeça desse consumidor e se aquela mensagem é relevante e é legítima, porque você conseguiu mexer com algo que era surpreendente, você conseguiu dar uma volta nas armadilhas que tinham de forma mais poderosa do que os concorrentes da marca que você está atendendo, parabéns, vamos seguir por esse caminho. Isso vale para a criação, isso vale para um posicionamento de marca, isso vale para quando o Flávio, de mídia, Flávio De Paul, apresenta um planejamento e uma estratégia de meios, porque naquele momento, naquele meio, a psique daquele consumidor está daquele jeito. Então, o nosso negócio, nos últimos 10, 15, 20 anos já, o nosso negócio foi invadido por números e métricas e tal. Só que essa profissão, e eu não canso de falar isso, ainda é de humanas, gente.
Ela é de humanas, não esqueçam isso. O centro disso, inclusive quando eu falo de consumo, eu não estou só falando de consumo de produto e serviço, eu estou falando de consumo de mensagem. Né? Como é que eu abro a cabeça desse cara e quais são as chaves que eu vou usar para que ele facilite o atingimento das minhas metas ou das metas do meu cliente? Isso gera uma crença, que é essa. Dentro da cabeça do consumidor, em seus medos e desejos, está o sucesso ou o fracasso de qualquer negócio. Se você não acredita nisso, você não vai concordar com nada que eu vou falar daqui para frente. Isso para a gente é a crença central. É menos sobre o que está na moda, o que é legal. Se está na moda, é legal e é trend, tem alguma razão psíquica, tem alguma razão que está acontecendo dentro do consciente e do inconsciente de uma pessoa ou até mesmo do consciente e do inconsciente coletivo. E aí, o que a gente faz com isso? Essa é uma história legal. Ainda na história de que quando você faz uma recomendação, e várias vezes a gente já viu isso dentro de agências, no meio de um job, de um trabalho, às vezes até banal, até cotidiano, aparece uma ideia genial, algo que foi dito que poderia transformar o negócio do cara. Aí você vai lá e fala isso para o cliente. Pô, temos que falar isso para o cliente, isso é demais. Aí você vai e fala e o cara caga para você. Aí você fala 10 vezes isso para o cara. Tem uma relação legal com ele, você fala 10 vezes para o cara. E ele, por educação, diz que é legal e tal, e não faz nada com isso. Aí um dia ele contrata um consultor, paga uma fortuna, e o cara diz a mesma coisa para ele. E ele faz. E a gente fica puto, né? E a gente fica chateado com isso. Não fique, sabe por quê? Porque isso é humano. A sua mãe pode te falar para comer legumes ou comer mais legumes a vida inteira. Mas sabe quando você vai comer mais legumes? Quando uma nutricionista chique, de R$900 a consulta, te falar para comer mais legumes. Não é verdade? Então a gente tem que começar a entender que o contexto de relação onde você faz uma recomendação para alguém, faz diferença no valor do que você está recomendando. O que fazer com isso? A gente passou por um longo processo, e aqui eu vou contar para vocês um pouco do que está acontecendo dentro da agência. Essa epifania começa há mais ou menos uns 2 anos atrás. A agência tem 12 anos. Desde que a gente abriu a agência, a gente é inquieto, é irrequieto, está incomodado com o modelo, mas a gente ainda falava muito do modelo da relação dentro da agência, da operação, do jeito que a gente encarava o trabalho, que eu acho que ainda estava longe ainda do centro do problema. E agora a gente está falando do centro do problema. E o centro do problema é a oferta, é o que a gente vende e como a gente vende. Então a gente fez um longo processo nesses 2 anos e com mais intensidade aí nos últimos, 10 meses, ao longo desse ano, bem mais intenso, e nos últimos 3 meses com uma intensidade absurda. Eu estou abrindo aqui para vocês em primeira mão o que a gente está fazendo com o negócio e com a agência. Transformar isso, e por isso eu estou dizendo a psicologia de consumo, transformar essa inteligência num grande portfólio de produtos ofertáveis. Quer dizer, eu quero pegar isso e empacotar de várias maneiras para poder vender isso de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Tornar esses produtos combináveis de forma quase infinita. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas a gente que quer ter um Lego de produtos, que eu posso montar a partir desse Lego soluções mais complexas, maiores, mais caras, mais longas e assim segmentar o meu público. 3, oferecer isso de muito mais formas diferentes para muito mais necessidades diferentes. A gente também vai falar disso um pouquinho depois. Usar muito mais do que os recursos fixos e instalados na agência para isso. Quer dizer, sair daquela armadilha e daquele ciclo de que assim, eu tenho uma nova oferta que eu quero fazer, aluga mais um andar, contrata mais 40 pessoas, põe aí. Depois mais um andar, mais 40 pessoas. Aí teve um problema, demite as pessoas, fecha o andar. Ninguém aguenta mais isso. Isso é muito ruim para todo mundo, é ruim para as pessoas, é péssimo para o negócio. Péssimo, isso destrói a margem, a lucratividade de qualquer negócio, a saúde de qualquer negócio. Então a gente tem que ter uma inteligência muito mais dinâmica para conseguir plugar e desplugar talentos e recursos para resolver os problemas. Oferecer para muito mais clientes em muito mais ocasiões do que fazemos hoje. Também vou falar um pouquinho disso mais na frente. Ter absoluto controle sobre a margem de cada projeto, de cada contrato. Fazer com que os talentos que lideram esses projetos participem, de fato, do sucesso do negócio.
Quer dizer, esse cara é mais do que ter um programa de bônus, é mais do que ter, vamos ter um negócio no fim do ano, se a gente atingir a meta. Ele tem que saber que aquela ideia genial que teve valor e que fez a diferença na venda ou na revenda daquele projeto, daquele contrato com aquele cliente, pode dar retorno praticamente imediato para ele. Isso muda todo o processo, todo o modelo de negócio. E por último, demolir o modelo full service, full pay, que é basicamente aquele casamento, Relatos Selvagens lá que a gente estava falando. Demolir essa tensão de uma estrutura fixa, porque hoje o que o cliente está comprando dentro da agência é quanto custa um cercadinho com essas 10 pessoas inteligentes por um ano? É isso que ele está comprando. E é isso, é essa pergunta e a resposta para essa pergunta que a gente quer destruir. A gente não quer mais ter esse tipo de pergunta. Eu quero ter outro approach completamente diferente para solucionar seus problemas. Até porque isso, cliente, não é a melhor solução para o seu problema. E aí, óbvio, dentro da cabeça de vocês deve ter várias perguntas, como rolaram milhões de perguntas na cabeça das principais lideranças da agência quando a gente abriu essa história. Tá aqui a lista do que a gente precisa fazer. A gente botou aquela lista. Aí fica todo mundo com aquela cara de hã? Né? E aí começam umas perguntas. Então vamos responder já para facilitar a vida algumas dessas perguntas. Então, o planejador ansioso... a gente mudou os nomes para proteger as pessoas, né? Acho que é justo. Então, o planejador ansioso fez uma pergunta. Vamos ver qual foi a pergunta. Peraí, mas como é que faz esse negócio? Como é que faz essa porra? Como é que você põe isso de pé? Então, basicamente, o que a gente fez foi... a primeira parte desse processo, que é uma parte bem longa, interessante, divertida, mas longa e cansativa ao mesmo tempo. Que é basicamente um processo de decomposição e recomposição. A gente tem que decompor cada processo que a gente já exercita quando a gente pensa em soluções. Eu vou explicar melhor isso. Alguém aqui já deu aula de criação? É horrível dar aula de criação, porque o cara, quando me chamaram a primeira vez assim, dá aula de criação, eu falei, cara, como é que eu ensino um negócio que eu faço intuitivamente? Eu não sei dar aula. Mas aí, quando te jogam a tarefa no colo, você se obriga a pensar qual é o processo. E tem um processo cognitivo. É claro que tem talento? Tem intuição? Tem tudo isso. Tem isso montado dentro de um frame cognitivo, que tem começo, meio e fim. E, talvez cada um tenha o seu, assim como cada agência pode ter a sua. Então, a gente fez um processo e aí a gente tem, de fato, uma vantagem boa, competitiva, que essa vantagem se chama Ulisses Zamboni, está sentadinho ali, que é meu sócio, é um dos... Ele não só é um dos melhores estrategistas desse mercado, como ele também é psicanalista. Então, os maluquinhos da sala, se quiserem, depois podem falar com ele. Ele clinica. Então, mas é sério, sem brincadeira. Isso, e eu também sempre gostei demais disso, e não é à toa que a gente está fazendo isso como agência agora, isso está dentro do DNA da agência, né? Entender qual é o processo mental. Quer dizer, se tem um interesse da gente em relação à psique do consumidor, também tem em relação à nossa própria psique. E como a gente processa o nosso pensamento, a nossa criatividade, a nossa capacidade de visão estratégica. Então, o que a gente fez foi um longo trabalho para empacotar essas ferramentas. Estamos falando aqui de dezenas de ferramentas, tá? Essas são as nossas peças de Lego, são os nossos átomos. São de criação, são de mídia, são de planejamento estratégico, são de negócio, são integradas, misturadas, são... Às vezes você não consegue nem dizer do que ela é, mas elas são processos e que, combinados entre si, constroem o que a gente chama de produtos, tá? E aí já é a segunda etapa desse trabalho, que a gente está agora, na verdade. A gente fez todo o processo de ferramenta, ele continua ainda, e agora a gente está já relativamente avançado na construção de produtos. O que são produtos? Aí é diferente, a gente para de olhar para a gente e a gente olha para o mercado. E a gente começa a listar variados tipos de clientes. E quando eu falo variados tipos, eu estou falando de variados segmentos, de variados tipos de cultura, de variados tamanhos, de variados lugares, de variadas necessidades. E a gente começa a olhar para essas necessidades. E a gente lista todas as necessidades que um cliente pode ter, na qual a psicologia de consumo, o entendimento do ser humano, pode ser a solução para ele. E, cara, são muitas. É muito mais do que só cuida da minha marca. E cuida da minha marca é uma delas e uma das mais importantes. Mas tem muitas outras.
Então, a gente construiu um universo de produtos. Esses produtos combinados, então é como se fossem as ferramentas são os nossos átomos, os produtos são as nossas moléculas, ou sei lá, são as nossas células, que depois vão compor aqui os nossos bichos inteiros, que são as soluções, né? Esses produtos, eles já são sozinhos produtos vendáveis. Então, um cliente pode chegar para mim e falar assim, não, eu tenho uma necessidade específica, e esse produto sozinho resolve. Esse produto ele tem começo, meio e fim, tem um processo e tem um preço. Ele é perfeitamente concreto, ele não é vago, ele não é... Temos aqui uma filosofia, ele não é uma filosofia, ele é um produto. Ele é quase como se fosse um software, ele quase poderia caber dentro de uma caixa. E a combinação desses produtos, e é óbvio que ele é customizável também para cada problema, então a gente ajusta esses produtos, combina e traz soluções inteiras. Então, se a pergunta do cliente for a mesma que ele faz hoje para dar conta para a gente, diz, cuida da minha marca, eu vou entender quais são os desafios da marca, para onde está indo a marca, quais as oportunidades que essa marca tem, e olhar para o meu portfólio e combinar esses produtos para dizer, ó, a gente vai fazer isso aqui, depois a gente vai fazer isso aqui, aí a gente vai ter ongoing essa outra coisa aqui, para te atender, e para você ter aí você vai gerar uma necessidade de produção, a gente vai ter um outro tipo de produto e assim vai. Então o que a gente passa a ser parecido com os nossos clientes, que tem uma porrada de produtos e tem que vender esses produtos e tem que combinar esses produtos. A diferença é que os nossos produtos eles são muito combináveis. Então eu vou dar um exemplo, sei lá, vou pegar um exemplo aqui. Retail Makeover, esse carinha aqui. A gente teve ao longo desses 12 anos vários clientes de varejo e de novo, vou ter que puxar o saco do meu sócio de novo. Ele se interessou muito por isso e mergulhou muito profundamente na estratégia de varejo, que é quais são as tecnologias, as metodologias de inteligência que conseguem fazer mais modernas, mais atuais para transformar o varejo, ou um varejo qualquer, não importa o produto, qualquer que seja o varejo. E a gente chegou numa metodologia muito legal. A gente tem hoje ainda alguns clientes de varejo importantes, como quem disse Berenice, e o próprio Outback, que é restaurante, mas tem uma relação muito próxima de varejo, de loja, de shopping e tal. E essa metodologia que se chama EST, ela acha o que se chama posicionamento de varejo, que é diferente do posicionamento de marca. Ele estabelece a partir de um processo, começa com uma pesquisa quantitativa, que dá para a gente territórios possíveis de reputação de uma experiência de compra. Parece complicado, mas vou explicar. É assim, você vai para Nova York, vai numa loja legal e volta e diz, cara, você tem que ir na loja tal em Nova York, porque lá, 3 pontinhos. Dentro desses 3 pontinhos tem essa reputação. Quanto mais precisa for essa reputação e tem dentro dessa metodologia várias dicas para você achar a reputação certa para a marca certa, ou seja, a reputação que é mais viável, relevante e legítima para aquela marca, você consegue posicionar o seu varejo de uma forma muito mais poderosa, ser muito mais, sobretudo se você está num mercado, um segmento que é todo mundo mais ou menos igual, um segmento comoditizado. Então a gente já usa isso. De novo, só que a gente até hoje usa isso dentro das nossas relações full service, full pay, né? O que a gente está fazendo é que a gente pega essa metodologia agora e a gente pluga com 2 tipos de parceiros, um escritório de arquitetura e um estúdio de UX. Até porque a gente está falando de varejo físico e de varejo virtual. Então a gente consegue entregar para um cara, e pode ser um varejo, pode ser um grande varejista, ou pode ser um cara que tem 30 lojas no interior do Brasil, a gente consegue entregar uma recomendação que já tem a realização do que ele tem que fazer no negócio dele para transformar aquilo. Pô, isso é um puta valor, né? E todos esses produtos passam mais ou menos por esse raciocínio. Aí a segunda pergunta foi do atendimento surtado. Que perguntou... Como assim? Não vai ter mais conta? Né? Óbvio que era essa a preocupação dele. Então, a resposta é sim e não. Então, é assim, sim, se por ter uma conta você entende que você vai ter uma relação longa, frequente, e comercialmente frequente, que a gente está falando de financeiro e de entrega, permanente com o cliente, sim, vai ter. Vai ter como tem. E hoje a gente já faz isso com os nossos clientes. O que vai acontecer é que cada vez mais, e sobretudo para os clientes que a gente já atende do modo tradicional, a gente vai organizar e otimizar para ele a melhor solução para cada problema que ele tem. E a renovação da nossa relação vai se dando a partir dessas soluções que são montadas.
Normalmente elas vão ser montadas em relações mais longas, até por ano. Então a gente já tem clientes que estão dizendo assim, olha, eu tenho, alguns clientes que já conhecem um pouco desse modelo e falam, eu tenho o meu planejamento de 2019, o que você acha que a gente devia fazer? E aí a gente pluga junto com ele os produtos, né, e a suíte de soluções que a gente vai entregar para ele nessa história. Agora, claro, vale dizer, quem rasga dinheiro é maluco ou bandido em fuga, né? Então, se um cliente falar, não, eu não quero nada disso, eu quero a relação caretinha, eu quero pagar pelo cercadinho com 10 pessoas, a gente não vai bater a porta na cara dele. Acontece que eu acho que mesmo assim, mesmo nesse formato de relação, a própria cultura da agência já mudou, e ela já muda para trazer uma relação que tem muito menos desperdício. Aquela história, né, do restaurante all you can eat, né? Você vai lá no restaurante onde você pode comer tudo, todo mundo come mais do que deveria, né? Todo mundo sai de lá rolando, e no final do dia o restaurante também joga fora muito mais comida do que precisaria. Então tem desperdício nos dois lados, né? Talvez como negócio de restaurante faça até sentido. Para um negócio de uma agência, eu acho que não tem sido saudável para nenhum dos dois lados. Agora, por que eu disse sim e não? Porque quando eu entrei numa agência, a primeira agência que eu entrei como estagiário, foi no Rio, na Ogilvy, eu era estagiário da Ogilvy, e no primeiro dia de trabalho eu aprendi duas expressões, ganhar uma conta e perder uma conta. E eu descobri que as agências enriqueciam e empobreciam ganhando ou perdendo contas. E hoje eu vejo isso de uma forma crítica. Você fala, puta, cara, tem tantas outras maneiras, e quando a gente fala dos nossos competidores, não estou nem falando de agência, estou falando daqueles outros todos que eu citei antes, estão ganhando dinheiro com nossos clientes de formas muito mais variadas, e a gente tem que fazer isso. Então, isso, ganhar conta, perder conta, esse mantra, a gente vai ter que repensar ele culturalmente. O mídia que só pensa em dinheiro, o que ele falou? Deixa eu ver. Tá, e vai buscar cliente onde? Né? Quando você tem muito mais ofertas para fazer em muito mais momentos, você muda completamente o seu processo de new business, né? Hoje, eu acho até que tem uma energia ruim, né? Quando você fala assim, vamos ganhar uma conta, você pensa assim, quem é que está infeliz com a agência? Né? Já parte um negócio ruim, né? Quando você diz, eu quero casar, quem está se divorciando? É muito louco isso. E quando, na verdade, a gente está construindo uma espécie de oferta, uma oferta, um formato de oferta, onde eu posso ir em qualquer cliente, em qualquer momento, a qualquer momento, e fazer uma outra pergunta. E a pergunta não é, você está satisfeito com a sua agência? A pergunta é, o que está tirando seu sono hoje? Porque eu tenho, hoje, um portfólio enorme, vou ter cada vez maior e mais profundo e mais preciso, um portfólio de soluções que pode te atender. E, às vezes, é uma coisa criativa, é um problema de negócio, é um problema para dentro da empresa, um problema para fora, é lançar um produto, fazer reviver um produto que está morrendo, é fidelidade, relação com o consumidor, saque, acontece em milhões de momentos, milhões de coisas tiram o sono desse cara ao longo do ano. E eu posso, inclusive, várias vezes, perguntar, e agora, o que está tirando seu sono? Né? Isso muda bastante. Isso eu estou falando para dentro do nosso universo clássico de clientes, os mesmos clientes que tem dentro da nossa agência e das outras agências com quem a gente compete, pelos mesmos clientes, né? Que é o que a gente chama de Red Ocean, certo? Só que existe aqui um Blue Ocean. Lembra que eu citei no exemplo do varejo, eu falei, pode ser para um grande varejista que está no Red Ocean, que a gente disputa hoje a conta dele, mas pode ser para o tal cara que tinha lá 40 lojas em Minas e em Goiás e que precisa mudar o varejo dele, e eu só estou aqui me pegando no mesmo exemplo de produto, mas pode ser em qualquer segmento, e que para ele talvez não faça sentido financeiramente, às vezes pode até fazer sentido financeiramente, mas não vai fazer sentido culturalmente, ter uma conta fixa numa agência de São Paulo, como a Santa Clara ou como qualquer um dos competidores da Santa Clara. Mas pode fazer um puta sentido para ele chamar a inteligência concentrada dessa agência para transformar o negócio dele num assunto. Que você chega lá e transforma aquele negócio a partir de uma ferramenta que se encaixa perfeitamente na necessidade dele. Quando a gente fala disso, isso muda completamente a nossa relação de new business. Usualmente, numa agência, o cara fala assim, vamos contratar alguém para ajudar a gente com o new business, é tipo o atendimento cansado. O cara do atendimento que já não está mais com o saco de fazer atendimento, fala assim, não estou muito cansado disso, agora eu posso fazer new business para vocês. Aí ele vai lá, joga golfe com o cliente e tal, leva para jantar e tal. É muito maior do que isso. E, na verdade, quando a gente está falando de oferecer mais coisas mais vezes, é muito mais complexo também.
Então, a gente está construindo a nossa equipe de New Business a partir de gente que vem de inteligência de mercado e de área comercial de empresas. E a gente vai usar ferramentas como as que os nossos clientes usam, ferramentas de CRM, de inbound marketing, ferramentas para vender produtos. Agora a gente tem um monte de produtos na prateleira, a gente precisa vender esses produtos. É completamente diferente de pedir a conta para alguém. A criativa cética perguntou. Lindo, mas na prática como que funciona? Na prática, a gente olhou um monte de modelos e desenhou vários modelos, e para isso a gente contou até com nossos sócios ingleses, a gente é do grupo MCSAT, e foi bom isso para a gente, porque eles têm muitos negócios que não são agências. E aí a gente pôde, além de todas as agências e negócios no mundo que a gente estava olhando para tentar desenhar um modelo e ver qual modelo funcionava mais para a gente, e agora eu estou falando da própria operação do negócio, nas agências do grupo a gente pode entrar inclusive nos números, porque a gente é sócio, então a gente consegue ver o sucesso, o fracasso e as dificuldades dos negócios. E a gente foi entendendo qual negócio era mais saudável. E no final a gente, como sempre, normalmente a resposta é a mais simples. A gente desenhou um modelo que na verdade é bem simples, mas bem diferente do que a gente faz hoje. No centro operacional da agência, a gente passa a ter 3 funções muito importantes. A gente tem um Project Manager, e quem trabalhou aqui, quem trabalha em produção e quem trabalha em agência digital sabe mais ou menos o que eu estou falando. É alguém que controla, que é um controller, controla recursos, o uso de recursos, o tempo de cada recurso e o fluxo da agência. Um New Business, que eu acabei de falar, né, que integra a nossa relação com o mercado, com a necessidade de clientes e coisas que a gente vai oferecendo e vendendo para eles. E um Talent Officer, que basicamente é uma pessoa e que opera um sistema, e a gente está falando de um sistema mesmo, não é um papel, é um sistema, de talentos e de gestão e alocação de talentos. E quando eu falo gestão e alocação de talentos, eu estou falando dentro da agência e fora da agência. Então esse cara, ele combina talentos a partir desses produtos, os produtos que já estão prontos, e quando um produto é customizado, ele faz isso também, para poder plugar isso na solução. Logo ao redor deles, a gente tem os líderes de projeto, que são justamente os donos dessa inteligência. É aquele cara que fez a recomendação genial lá, que podia mudar o negócio do cliente. Somos nós, são 10 líderes de projeto hoje. Criativos, mídias, pessoas de negócio, planejadores, que lideram um time alocado pelo nosso Talent Officer, um time que está, em parte, nesse pool de recursos dentro da agência, e a linha rígida aqui mostra que ainda está dentro do negócio, e que são os recursos que a gente encontra dentro de uma agência, e que tem, inclusive, como plano de carreira, se tornarem líderes de projeto. Tá? E o nosso Talent Officer, dentro do sistema dele, já está e está em constante desenvolvimento e constante renovação, uma série de recursos internos. E aqui a gente está falando de pessoas, empresas, freelas, coletivos, estúdios, produtoras, veículos, consultorias. Você tem vários freelancers e talentos específicos que a gente vai cadastrando, desde já, inclusive, porque a gente tem que, na medida, como a gente está falando de alto giro, a gente tem que, na medida em que a gente oferece um negócio, já ter um parceiro, já ter um provedor daquela solução para plugar no projeto, inclusive até com redundância, porque você começa a vender 2 projetos iguais, você não pode usar a mesma pessoa para 2 projetos, você começa a construir um ecossistema que é pilotado pelo Talent Officer, controlado pelo Project Manager. E é assim que funciona. Ela é cética, mas ela também é insistente. Então ela fez outra pergunta. E por que as agências que concorrem com a gente não estão fazendo isso? Por que não está todo mundo fazendo isso? O que adia a inovação? Tem um monte de teorias no mundo sobre o que adia a inovação. A gente mesmo se perguntou, por que a gente só está fazendo isso agora? Por que a gente não estava fazendo isso antes? Existem várias respostas. Eu acho que no mercado publicitário tem uma resposta que é muito importante, que é o turnover. Né? Quer dizer, as pessoas giram muito nas agências e, como eu mesmo falei, você tem oportunidade, né? Exceto quando você tem uma crise macroeconômica muito profunda, e a gente passou, na vida da agência, esses 12 anos, a gente passou por 2, a gente passou pela de 2008 e por essa mais recente. Mas, tirando esses momentos, o mercado gira muito rápido. Então, às vezes, você está insatisfeito com um negócio, é mais fácil para você, como ser humano, falar assim, eu vou para aquele negócio lá do outro lado da rua.
Aqui está chato, eu vou lá. Aí você vai lá e daqui a pouco lá fica chato também, você vai para outro e tal. E você vai mudando, porque para você como indivíduo, pode até fazer sentido mesmo. E o negócio acaba não se beneficiando disso, porque precisa de sinergia, precisa de uma massa razoável de gente concordando com uma inovação para que ela aconteça. Então isso leva também a gente a um pensamento que ela também precisa vir das lideranças. Né? E aqui eu acho que tem uma questão pessoal mesmo. Nossa, a agência não é grande nem pequena, nem velha nem nova demais para fazer essa inovação. A gente não é pequeno demais que a gente não consiga sustentar com tranquilidade e segurança essa transformação, essa inovação. A gente não é grande demais que a gente esteja tão arraigado, tão preso nas nossas verdades e no próprio modelo financeiro do negócio que a gente não consiga se mexer. A gente não é novo demais que a gente não tenha reputação para o mercado falar, caramba, esses caras eles sempre fizeram coisas legais, eu vou prestar atenção no que ele está falando. Mas a gente também não é velho demais para estar cansado. Então, eu acho que tem um perfect storm aqui para a gente tem que aproveitar isso. A RH Sensível fez a pergunta... Que tipo de gente queremos nesse negócio? Que tipo de gente queremos nesse negócio? Aqui é fácil, na verdade, a gente fez duas perguntas, tem duas questões fáceis, dois filtros fáceis de definir. São duas perguntas, tá? A primeira pergunta é: você prefere ser pedra ou vidraça? É claro que ninguém vai responder isso em público. Eu gosto de tacar pedra nos outros. Ninguém vai falar isso. Mas tem muita gente que gosta de tacar pedra nos outros. Então, se você se perguntar olhando no espelho e falar assim, sabe a verdade? Eu prefiro reclamar, sabia? Eu prefiro ficar reclamando. E aí daqui a pouco eu vou para outro lugar e eu continuo reclamando lá e vou tocando minha vida. Ou você está afim mesmo de fazer parte de um negócio diferente, de fazer parte de algo que você acredita e disposto, inclusive, a tomar uma pedrada de vez em quando. Né? Então, essa é uma primeira pergunta importante. A segunda pergunta é Mad Men ou House? Eu adoro os dois, tá? Mas a pergunta aqui tem a ver com você acha e você vai para casa mais feliz com o aplauso ou você vai para casa mais feliz, que é o Mad Men, né, que é o nosso mundo, o mundo do aplauso, o mundo do prêmio, o mundo onde os outros colegas seus validam você, ou você vai para casa mais feliz porque você deu uma solução foda para um problema e que ninguém estava vendo, né, que é o nosso querido Dr. Gregory House. Então, a gente prefere House. Se você... De alguma forma, e aqui eu estou falando até muito sobre essa história de parcerias e de outsourcing, né? Se você respondeu essas perguntas e falou assim, pô, eu gostei dessa história, eu já estou criando um problema para o nosso Talent Officer, que está ele ali, ó. Levanta a mão aí, eu vou aumentar o seu problema, que é o Jude Nogueira. Então esse é o e-mail dele. Se você acha que você, de alguma forma, gostaria de fazer parte dessa brincadeira e brincar com a gente de alguma forma, escreve para ele. O Jude está montando esse ecossistema e onde a gente vai alimentar isso, a gente vai conversar com todo mundo e entender as potencialidades de cada produto e a demanda de cada um deles. E por último... Vai chamar esse troço de agência ainda? Não sei, na verdade. A gente, na falta de um nome melhor, a gente está mantendo o nome de agência de publicidade, a gente está se enganando, dizendo assim, não, é porque era agência, porque agenciava as coisas no passado, e agora a gente está agenciando inteligências. E aí o Uli deu até um nome mais chique, que é Marketplace de Inteligências. Acho que vocês não gostaram muito. Tudo bem, então a gente aceita sugestões. Eu queria terminar esse papo com o nome original da palestra. É o nome que eu tinha proposto para a Laís, mas quando a Laís me trouxe o nome das calotas polares, eu achei tão mais divertido que eu fiquei com o dela. Mas é um nome que é uma provocação que eu queria deixar para todos nós. A gente fala demais, e sobretudo quem está mais perto das lideranças das agências, a gente fala demais sobre o nosso negócio e a gente reclama demais sobre o nosso negócio. E de verdade, eu acho que aqui não tem nenhuma descoberta fantástica. Várias dessas premissas que eu contei, todo mundo já sabe. A questão é o que a gente vai fazer sobre isso. Então, a provocação que eu deixo aqui é essa. Todo mundo já viu o iceberg. Até quando você vai ficar tocando violino? Obrigado.